Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça sobre nossas vidas. Precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, perceber, Senhor, a Tua vontade, e o nosso coração precisa estar sensível a isso. Então, nessa noite, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, que é o Consolador, que é aquele que nos convence, ó Deus, dos nossos pecados, da justiça e do juízo, possa abundar na nossa presença, Senhor, para que sejamos convencidos da Sua vontade, Senhor. Que o Senhor, de maneira doce, mas também firme, possa dobrar os nossos corações. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tentar, nessa noite, falar com vocês de um dos textos mais pregados, talvez, dentro do Evangelho de Marcos. E aqui está um dos grandes desafios, quando você vai pregar um texto que quase todo mundo conhece ou, pelo menos, já ouviu alguma pregação. Então, Jesus no Mar Revolto é um dos textos mais pregados do Evangelho. E aqui está um desafio e uma tentação. Qual é o desafio? O desafio é se manter fiel ao texto. Esse é o grande desafio de todo e qualquer pregador. Se manter fiel ao texto, mesmo que você esteja no lugar comum. Porque a tentação de todo pregador é tirar um coelho da cartola. Para as pessoas falarem assim, nossa, eu nunca ouvi essa interpretação do texto. É a tentação de todo aquele que expõe as Escrituras, e eu não quero correr esse risco nessa noite. Dito isso, eu gostaria de trazer à mente de vocês algumas realidades das pessoas que vivenciaram aquele momento. Aquele momento. E uma das coisas mais importantes para você ter em mente neste momento é que todo bom judeu, melhor dizendo, todo judeu mais ou menos, sabe aquele judeu assim que não é tão judeu, como aquele crente que não é tão crente, sabe aquele crente só de final de semana, sabe? Que quando você pergunta para ele, aonde está o livro de Sofonias? Ele se confunde se está no Velho ou no Novo Testamento. Né? Ou ele se pergunta, Sofonias? Quem que é esse? Né? Então, é tipo mais ou menos essa caricatura. Esse judeu mais ou menos, como todo crente mais ou menos, ele tinha pelo menos um livro de estimação. Um livro de estimação. E o livro de estimação de todo o judeu mais ou menos era o livro de Salmos. Sabiam disso? Todo judeu, mais ou menos, conhecia de cor o livro de Salmos. Porque esse livro, diferente de nós aqui no Ocidente hoje, né, algumas igrejas cantam a salmodia, ou seja, cantam os salmos. Mas a maioria das igrejas reformadas não o cantam. Mas um judeu, mais ou menos, ele sabia o livro de cor de Salmos, por quê? Porque eles cantavam os Salmos. Daí fica mais fácil de você decorar. É ou não é? 150 Salmos é para qualquer pessoa, né? Decorado, cantado, né? Então você consegue entender. Tendo isto em mente, um dos salmos cantados pelos judeus era o Salmo de número 107. O Salmo de número 107 era um salmo cantado pelos judeus. E eu gostaria de começar uma pregação em Marcos, lendo o Salmo de número 107, que diz o seguinte: Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas.
e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Aqueles que deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Este salmo tem alguma semelhança com o texto que nós vamos estudar em Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35? Todo bom judeu, ou melhor, todos judeus mais ou menos, ele sabia o quê? De cor? Os Salmos. E os Salmos, de número 107, ele fala de um Deus que sossega o mar. Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, vai falar de um Cristo que sossega o mar. Você percebeu o que está acontecendo? Esse aqui é o pano de fundo. Você percebeu o que está acontecendo na cabeça daqueles homens que estavam no primeiro século, vendo Jesus sossegar o mar? Então, diante deste pano de fundo, eu gostaria de compartilhar alguns princípios com vocês que nos ajudam na nossa caminhada cristã. Porque a nossa caminhada cristã é como uma navegação. Ou melhor, uma jornada dentro do cristianismo é como essa navegação. Nem sempre o mar é brando. Nem sempre o mar é brando. Nem sempre o mar está sereno. As ondas estão calmas. Eu digo para vocês que talvez na maioria das vezes, na nossa jornada, dentro do cristianismo, o mar é revolto. O mar é desafiador. Uma das coisas que eu gosto em Lewis, C.S. Lewis, é a sinceridade que ele tem, ao mesmo tempo que ele tem um pouco de sarcasmo. Quem leu C.S. Lewis sabe exatamente do que eu estou falando. Ele tem uma sinceridade sarcástica, podemos dizer assim. E uma das coisas que Lewis vai dizer sobre o cristianismo é que o cristianismo, a espiritualidade cristã, é uma espiritualidade que coloca você o tempo todo em desconforto, em mar revolto. E por que o cristianismo coloca você o tempo todo em mar revolto, em desconforto? Porque ele confronta o seu coração. Ele confronta o seu coração. Ele confronta a forma com que você vive. Ele confronta a visão de mundo. Aquilo que nós aqui, você que nos acompanha nas nossas séries de mensagem, aquilo que nós chamamos de cosmovisão. A forma com que nós entendemos e compreendemos as coisas. O cristianismo, ou a visão cristã da vida, nos coloca dentro de um mar revolto, porque o tempo todo ele está nos confrontando. Ele tira a gente da nossa zona de conforto. Ou seja, se você está confortável dentro da espiritualidade cristã, provavelmente você não está seguindo o Cristo que a espiritualidade cristã apresenta. Provavelmente não. Se você não está sendo confrontado, se o evangelho está fazendo cócegas, como Lewis diz no seu livro Cristianismo Puro e Simples, se esse evangelho que você segue está fazendo cócegas nas suas barrigas, no seu estômago,
provavelmente esse não é o Evangelho de Cristo. Porque algum desconforto, o Evangelho precisa provocar em você. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Porque é o desconforto que nos leva à transformação. Já parou para pensar nisso? Que quando está tudo muito confortável, que quando o mar está sereno, que quando as ondas do teu coração não estão agitadas, para que mudar? Não está bom aqui? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu passo por uma experiência de sair do conforto o tempo todo. Na minha casa hoje, eu tenho 3 crianças e um cachorro. É o que eu tenho em casa hoje. E essas 3 crianças e este cachorro, hoje eles tentam o tempo todo me tirar do meu sofá. Sabe? Quando você senta, depois de um dia de trabalho, você senta. Não sei se já passou por essa experiência mística, de sentar em uma boa poltrona depois de um dia de trabalho. Já passaram por essa experiência? Cansado, você chega na sua casa e a sua poltrona está lá, te esperando, pronta para te abraçar, te envolver, para você se sentir descarregado. Daí você senta, fica 5 minutos e o seu corpo relaxa, até os fios do seu cabelo voltam a crescer. Mas de repente tudo muda, porque alguém diz: pai! Pai! E daí você precisa sair do seu conforto. Você precisa sair da sua poltrona. E você precisa tomar alguma atitude para aquela demanda que está acontecendo. O conforto nos leva a relaxar. O desconforto nos leva à transformação. O tempo todo será assim. A nossa vida será assim. O que nós desejamos constantemente? O conforto. O conforto. Veja só. O que é melhor? Você ser uma pessoa livre ou um escravo? Não, gente, vamos lá. Estou te dando uma opção. O que é melhor, ser livre ou um escravo? Livre. Mas no livro do Êxodo, conta a história de um povo que em determinado momento reclamou porque era um povo livre. Eles desejavam voltar à escravidão. Por quê? Porque a escravidão tinha um certo conforto. E a liberdade, ser livre, gera desconforto. Por isso que o Evangelho é desconfortante, porque o Evangelho é uma caminhada para a liberdade. Perceberam? Diante disso, quero dar para vocês alguns princípios. Primeiro, veja só, Deus está atuando ativamente nas situações que permeiam as nossas vidas. Deus está atuando ativamente nas situações que permeiam as nossas vidas. Então você pode abrir Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35, que diz: naquele dia, ao amanhecer, disse eles aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Perceba uma coisa. Jesus dedicou um dia inteiro de ensino. Jesus dedicou um dia inteiro de ensino. Perceba, naquele dia é uma ligação direta com os versículos anteriores que nós já estamos estudando. Ou seja, Jesus passou o dia ensinando os seus discípulos através do quê? De parábolas. Passando-se aquele dia, Jesus decide:
Vamos para um outro lugar. Vamos para um outro momento. Vamos atravessar de barco para o outro lado do mar, partindo em direção à região dos Gerazenos. Marcos capítulo 5, verso de número 1. Você percebe para onde Jesus está indo. Jesus lidera, então, alguns pequenos barcos. Jesus desejava ficar sozinho, mas a gente percebe que ele não consegue. Ele não consegue, porque ele sai com o barco e diz o texto bíblico que o quê? Outros barcos foram com ele, foram acompanhando. Perceba, ele não consegue. Ao embarcar, Jesus adormece de maneira profunda. Subitamente, então, a gente tem uma situação que o versículo de número 37 nos informa. O que acontece no versículo de número 37? Uma forte tempestade começa. Segundo o escrito bíblico, no grego, isso parece como um furacão. Fortes ventos, jogando o pequeno barco aonde Jesus estava com os seus discípulos, de um lado para o outro, a ponto de entrar o quê? Água no barco. Água no barco. Cara, eu acho que andar de barco em uma tempestade deve ser tão difícil quanto andar de avião em uma turbulência. Deve ser a mesma coisa, assim. Porque você deve perder o controle do negócio, né? Você deve estar refém do tempo, refém dos ventos, refém. E era o que estava acontecendo. Perceba, a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Homens experientes no mar. Mas eles estavam o quê? Refém do tempo. Refém do tempo. Mas uma coisa que a gente precisa se perguntar é: quem levou os discípulos até a tempestade? Deixa eu mudar a pergunta aqui para vocês. O que vocês acham? Na vida de um discípulo de Cristo, existe o acaso ou tudo é intencional? Não existe acaso. O que vocês acham? O discípulo de Jesus, ele passa por acaso, o acaso de que, isso me aconteceu. Lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acaso, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Ou não, tudo na vida de um discípulo é intencional. Bom, se você é um discípulo de Jesus, o nosso irmão já respondeu, não existe um acaso nas coisas. Não existe um acaso nas coisas. Tudo na vida de um discípulo de Cristo, que está debaixo da soberania de Deus, é intencional. É intencional. Porque hoje, como eu disse pela manhã, os meus irmãos arminianos que me desculpem. Os meus irmãos arminianos que me desculpem. Aqueles que têm dificuldades com a soberania de Deus, que acham que Deus é democrático, que me desculpem. Deus em nenhum momento diz que existe uma democracia no céu. Deus diz em todo o tempo que existe um reino dos céus. Um reino dos céus. E um reino dos céus exige um rei, um governante, um soberano. E aquele que é soberano, ele tem tudo no seu controle. E nós precisamos nos lembrar dos atributos incomunicáveis de Deus, então. Onisciência, onipotência e onipresença. Diferente dos governantes que nós conhecemos no nosso tempo, onde até mesmo os monarcas não têm ciência de tudo o que acontece no seu reino, no reino de Deus, o seu rei sabe absolutamente tudo o que acontece dentro do seu reino. Por quê? Porque o rei a quem nós servimos, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Aqui a coisa muda de figura. Aqui não tem conversa, não há esconderijos. Você percebe? O salmista diz:
Até onde eu posso me esconder do Senhor? Se eu for para o monte mais alto, lá o Senhor está. Se eu descer às profundezas, e perceba, as traduções nossas não nos dão uma exatidão daquilo que a Bíblia está dizendo, mas a tradução é, se eu descer às profundezas do Sheol, o Senhor lá também está. Existe algum lugar que você pode se esconder do Senhor, o Rei que reina sobre todas as coisas? De maneira nenhuma, não existe. Não existe. Então deixa eu voltar aqui à pergunta que eu fiz para vocês. Jesus, de maneira intencional, ele diz aos discípulos, vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado do mar. E de maneira intencional, Jesus coloca os discípulos aonde? Aonde? Na tempestade. Na tempestade. Porque se não existe acaso, se Deus está cuidando de todos os detalhes na nossa vida, se todos os detalhes da nossa vida são milimetricamente pensados pelo Senhor, e se Ele está de fato no controle de tudo, foi o próprio Cristo que conduziu seus discípulos à tempestade. E eu acho que isso aqui para a gente é desconfortante. É desconfortante porque na nossa espiritualidade tupiniquim, Deus não nos leva à tempestade, mas Deus nos leva ao sucesso. Não é? Deus nos leva à tempestade. Deus nos leva ao sucesso. Não é isso que a gente ouve por aí? Deus nos leva ao fracasso. Deus nos leva ao sucesso. O tempo todo isso está sendo impregnado na nossa espiritualidade, mas perceba uma coisa. Talvez isso não seja tão bíblico quanto às vezes nós gostamos que fosse. A Ariadne disse uma coisa muito preciosa na liturgia hoje. Muito preciosa. Nós precisamos nos despir das nossas falsas convicções a respeito de Deus. Nós precisamos nos despir das nossas falsas convicções a respeito de Deus, porque essas falsas convicções a respeito de Deus são nossas convicções. Não são convicções bíblicas. E as nossas convicções a respeito de Deus nos levam a uma prisão, nos levam a nos tornar escravos de nós mesmos. E eu sei que as nossas convicções a respeito de Deus são muito mais confortáveis que as convicções que a Bíblia apresenta a respeito de Deus. Porque nós, muitas vezes, não queremos ouvir o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Porque às vezes não é o quê? Confortável para o nosso coração. Então perceba, em um primeiro movimento, em um detalhe crucial, Jesus conduziu para essa tempestade de propósito. Não foi acidental. Deus não foi pego de surpresa. Diante das surpresas da vida, não devemos ficar alarmados. São momentos cuidadosamente ordenados por Deus. São surpresas para nós. Nós não temos o controle, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus antecede tudo, porque Deus está fora desse nosso tempo. Ele trabalha nas circunstâncias cotidianas para revelar sua natureza, para revelar a nossa identidade e a nossa dependência dele. Nas provações, nas dificuldades, em momentos desesperadores, nós nos encontramos com esse Deus gracioso que nos conduz à tempestade para nos libertar das nossas falsas convicções a respeito dele. E era isso que os discípulos estavam experimentando no final daquela tarde, início de noite. Eles estavam sendo conduzidos por Cristo para serem renovados na sua fé. A pergunta que o texto está fazendo aqui é se você está disposto a abraçar essa renovação.
a se livrar das suas falsas convicções, a abraçar o Evangelho ou o Cristo apresentado pelo Evangelho. Porque quando nós somos levados ao limite, nós reconhecemos que nossa salvação depende exclusivamente dele, do nosso Salvador. Se você de fato deseja ter essa experiência que afirma a sua fé, então você está disposto a se despir das suas falsas convicções a respeito de quem é Deus. Ou de quem é o Cristo. Agora veja, esse aqui foi o início da nossa conversa. Existe um segundo ponto. Há um contraste exato entre a pessoa que deveríamos ser e a realidade do que nos tornamos. Perceba, uma das coisas que a teologia bíblica vai nos ensinar é que Cristo, e você vai ver isso principalmente nas cartas paulinas, que Cristo, ele é conhecido como o novo Adão. O novo Adão. Aquilo que nós deveríamos ser como humanidade e nós não fomos, sabe? Nós falhamos. Aonde nós falhamos, Jesus não falhou. Aqui que está a grande sacada do texto. Então perceba como o texto trabalha essa realidade. Aonde nós falhamos e Cristo não falhou. Esse contraste daquilo que nós deveríamos ser e daquilo que nós nos tornamos por causa do pecado. Veja, o texto continua e a gente pode ler. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Perceba uma coisa. A Bíblia afirma, e a tradição de cristã sempre sustentou, que Jesus é plenamente divino, mas também ele é plenamente humano. As duas naturezas unidas em uma única pessoa. Ele é 100% Deus e ele é 100% humano. Ele é o Deus homem. A única característica relacionada à sua humanidade é que ele é incorruptível. Cristo, diferente de nós, não falhou no seu plano. Não abriu mão da sua identidade por um prato de lentilhas, como nós fizemos. Nós trocamos o certo pelo duvidoso. O certo da bondade de Deus pelo duvidoso da nossa bondade, da nossa vontade, dos nossos sonhos. Foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nós percebemos que esse Cristo é quem ele diz ser quando nós olhamos Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em todos os aspectos como nós, mas sem o quê? Pecado. Perceba que texto maravilhoso sobre Cristo. Cristo, ele foi tentado em todos os aspectos. Ele se compadece de nós porque ele conhece exatamente como nós somos, nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades. No entanto, ele não pecou. Ele foi aquilo que nós deveríamos ter sido. Agora, perceba uma coisa. Diante de uma tempestade na sua vida, como você reage? Diante da tempestade, mesmo você sabendo, mesmo você não tendo a consciência que Deus te conduziu àquela tempestade, mesmo você tendo ouvido essa pregação, como que você reage diante da tempestade na sua vida? Ficamos com um certo temor diante da tempestade. Mas, veja, como Jesus reagiu? Aquilo que nós deveríamos ser.
Aquilo que nós deveríamos, como nós deveríamos agir diante da tempestade. Diz o texto bíblico que Jesus, diante de uma tempestade, ele pegou um travesseiro, deitou na popa do barco e dormiu. Diante da tempestade, nós passamos pela insônia. Temos calafrio, dor de barriga. Temos que tomar um ansiolítico, porque afinal de contas, né? Nós estamos em uma tempestade, nós não conseguimos dormir. Mas perceba essa realidade. Jesus representa a pessoa que deveríamos ser, encontrando descanso confiante mesmo diante da tempestade, pois reconhece o propósito de Deus em cada momento da vida. Sabe por que Jesus descansa diante da tempestade? Porque Jesus tem a plena consciência de qual é a missão dele e que a tempestade não é o fim. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós estamos diante de uma tempestade nas nossas vidas, é que nós achamos que aquilo é o fim. Nós achamos que aquilo nunca vai passar. Que aquela crise financeira, aquela crise com o filho, aquela crise com a esposa, com o marido, aquela crise, ela nunca vai ser superada. Nós achamos que aquela é a última crise que nós vamos passar. Então aquilo tira a nossa saúde, aquilo tira a nossa espiritualidade, aquilo suga a nossa fé e nós ficamos desolados. E qual é a nossa atitude? Porque perceba, existe um contraste aqui. O contraste da atitude do Cristo, que é aquilo que nós deveríamos ser, com a atitude de quem? Dos discípulos. Dos discípulos. O texto nos mostra, perceba como o texto vai nos mostrar essa realidade. Mestre, não te importas que morramos? A tradução aqui alivia um pouco. Sabiam disso? O tradutor aqui, para não pegar mal para os discípulos, ele dá uma aliviada no texto, para ser mais palatável para a gente. Mas se você pegar no original, eles estão sendo extremamente duros com Jesus. Extremamente duros. Chega, não é, mas chega perto de uma murmuração, do praguejar. Chega perto, muito perto dessa realidade. Os discípulos olham e falam assim: Jesus, você não se importa com o que está acontecendo com a gente? Você não se importa com aquilo que eu estou passando, com o medo que nós temos? Mas não é assim a nossa oração também, diante da tempestade que nós enfrentamos às vezes? Nós não olhamos e falamos: será que, Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo da eternidade o que está acontecendo comigo neste momento? Perceba. Diante da frustração e do medo, questionamos o verdadeiro amor de Deus por nós. Em vez de demonstrar em fé naquele que se mostrou digno de confiança, reagimos com explosão rudes. Eu sempre gosto de, quando eu estou estudando as Escrituras, de localizar o texto. Localizar o texto. Esse texto aqui, ele está depois da cura que Jesus faz de um paralítico. Perceberam? Nós estudamos esse texto aqui na série. Jesus está na casa de Pedro, provavelmente, ensinando uma grande multidão. Chega um paralítico e os seus amigos e colocam esse paralítico no teto, quebram o teto. Alguns estudiosos dizem que existe uma certa abertura em alguns tetos naquela época, porque eles depositavam alimentos ou grãos para secarem no teto.
mas provavelmente a abertura não era grande para se passar um homem, né, deitado em uma maca. E daí esses amigos descem aquele homem deitado em uma maca no centro de uma sala onde Jesus está. Jesus vai dizer uma das mensagens mais poderosas do Evangelho. Os seus pecados estão perdoados. E nós sabemos que o paralítico não estava atrás dos pecados perdoados, né? Ele estava atrás de outra coisa. Mas aquela mensagem, a mensagem mais poderosa do Evangelho, não é a cura física. A mensagem mais poderosa do Evangelho é que os nossos pecados, através da cruz do Calvário, estão perdoados. No entanto, tinha alguns fariseus naquele dia. E Jesus adora, pelo menos no Evangelho de Marcos, confrontar os fariseus e os religiosos. E os fariseus e os religiosos estavam perguntando, mas quem pode perdoar pecados? Porque a resposta era óbvia, somente Deus pode perdoar os pecados. Basta você ver os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. Daí Jesus olha para os religiosos, na minha interpretação do texto, Jesus, ele cura o paralítico olhando para os religiosos. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Daí Jesus diz, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar o quê? Pecados. O que Jesus está dizendo? Que Ele é o próprio Deus. Toma a tua maca e anda. Pergunta: os discípulos ouviram isso? E por que os discípulos estão praguejando agora aqui? Será que Jesus não se mostrou confiável? Será que Jesus não se mostrou confiável? Será que Jesus não é digno de confiança? Diante de um fato tão extraordinário? Mas não era o primeiro fato. Não era o primeiro. Em outro momento, Jesus cura quem? Um leproso. Jesus purifica o leproso. Mais uma vez você percebe que existe uma analogia da purificação dos nossos pecados. E Jesus então cura aquele leproso. Perceba, os discípulos, eles têm 2 experiências marcantes com Jesus, e mesmo essas 2 experiências marcantes com Jesus não garante a eles a fé suficiente para quê? Para confiar no Cristo. Deixa eu te falar, o que nos faz diferente desses discípulos? Desses homens? Dói-me muito. Porque a ideia é você ler a Bíblia contra você. Nunca a Bíblia a favor de você. Então, se você lê a Bíblia achando que você é o pobre, você está errado. Que você é o coitado, você está errado. Você precisa ler a Bíblia contra você. Dói-me muito ver-me nos discípulos. Dói-me muito ver-me nos discípulos. Jesus, ele provou ser fiel, repetidas vezes. Mas quando os discípulos foram pegos de surpresa, quando aquilo que eles planejaram não deu da forma como eles queriam, a primeira coisa que eles fizeram foram ficar furiosos com Cristo, não confiando no bom caráter dele. O Spurgeon, ele diz o seguinte: Deus é sábio demais para errar, bom demais para ser cruel. Então, pare de duvidar dele e comece a confiar nele. Ao fazer isso, você estará colocando uma coroa em sua cabeça. Deus, ele é sábio demais para o quê? Para errar. Deus, ele é bom demais
para se mostrar cruel com a gente. Então, pare de duvidar do bom caráter de Deus. Pare de duvidar do bom caráter de Deus. E simplesmente, confie nele. Confie nele. Confie nele. Então para aqui e começa a exercitar o seu coração. A se despir do quê? Das suas convicções a respeito de quem é Deus. Porque talvez sejam as suas convicções que não levam você, ou que não permitem que você confie plenamente em quem Deus é. As suas convicções, as suas imagens erradas a respeito de Deus, faz com que você tenha uma barreira de confiar plenamente no caráter bondoso de Deus. E você precisa, então, reorientar o seu coração como esses discípulos estão fazendo. Ou melhor, como Jesus está fazendo na vida desses discípulos. Agora, perceba, existe um terceiro aspecto. Jesus representa a junção mais perfeita entre autoridade e graça. Jesus, ele representa a junção mais perfeita entre autoridade e graça. E Jesus vai ser aqui fantástico, porque ao mesmo tempo que ele é gracioso com os seus discípulos, ele se mostra com autoridade. E aqui é uma das coisas que a gente precisa despir de Deus, às vezes. Porque muitas vezes a nossa imagem que nós temos de Deus é de um Deus severo, punitivo. Nós recitamos o nosso coração, porque Deus é fogo consumidor. E é mesmo, e ele é autoridade. Mas você precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas características de Deus. Ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso, ele é gracioso. Ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso e fogo consumidor, ele é amor. Somos nós que muitas vezes, por uma visão errada de Deus, colocamos mais peso em uma das características. Talvez você foi criado de maneira severa pelo seu pai ou pela sua mãe, e você olha a Deus de forma o quê? Severo, duro. E você precisa se despir desta imagem de Deus. Agora, se você foi criado em um larzinho danete, você também precisa se despir dessa imagem mole de Deus, achando que Deus é um grande velho que está lá em cima, como se fosse um Papai Noel. Ambas as imagens não justificam a glória e o poder de Deus. Pelo contrário. Perceba então. Como Jesus lida com isso? Veja só. O texto continua. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Primeiro, você percebe que Deus é justo e ele demonstra autoridade aqui. Não é? Veja só. A pergunta de Jesus é uma advertência moderada, revelando que, apesar das experiências anteriores, os discípulos tiveram pouco crescimento em sua fé. Jesus está falando para eles assim, viu, vocês já não viram o que eu fiz? Vocês já não estão me escutando já há algum tempo? Vocês não perceberam o que está acontecendo diante de vocês? Vocês ainda não têm fé? O que mais eu preciso fazer? É o que Jesus está falando. O que mais vocês querem que eu faça? Já não está bom? Parece uma característica nossa, né? Nós vemos as coisas, Deus gracioso, amoroso, Deus faz milagres nas nossas vidas e a gente parece que nunca está satisfeito com isso. Parece que a gente sempre precisa de mais alguma coisa. Não sei, parece que o nosso coração está muito viciado no extraordinário e perdemos a atenção do ordinário. Nosso coração está muito viciado nas coisas extraordinárias. E nós perdemos então a atenção do ordinário.
E Jesus está dizendo exatamente isso para esses discípulos. Vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo a vocês. Lembra, um dos temas de Marcos é que vocês precisam se tornar ouvintes fiéis, ouvintes atentos e praticantes. Vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo. Por que vocês não estão praticando? Mas, ao mesmo tempo que Jesus demonstra essa autoridade, veja o que o texto nos mostra. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Perceba, apesar da notável desconfiança dos discípulos, Jesus não deixa de agir. Perceberam? Apesar da notável desconfiança dos discípulos, Jesus, ele age, independente do quê? Da fé que os discípulos têm. Sua ação e graça não estão condicionadas à nossa fé, mas sim à identidade daquilo que ele é. O que eu estou dizendo para vocês? Que Deus, ele age independente da sua fé. Da sua fé. Eu não estou dizendo que você não precisa ter fé. Não estou dizendo isso. Até porque não sou eu ou não é você que desenvolve a fé. Segundo as Sagradas Escrituras, a fé é um dom do Espírito Santo. Ela é implantada no seu coração. Você desenvolve a fé. No entanto, Deus, ele não age, ou Jesus, ele não age a partir da nossa fé. Porque pergunta, qual era a fé dos discípulos? Qual era o tamanho da fé dos discípulos? Podemos medir? Em um outro texto, Jesus vai dizer que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão de todos, você vai dizer ao monte, saia daqui e se precipite no mar, e o monte fará isso. Não é isso que Jesus disse? Então nós podemos concluir que a fé dos discípulos era menor do que o quê? Menor do que o grão de mostarda nesse momento. Ou seja, era quase nula. Sabe por quê? Porque não é uma troca. Porque não é uma troca. Você acha que é uma troca. Você acha que você precisa ter fé para Deus agir. Então você vai fechar os seus olhos, vai franzir a sua testa. E a única coisa que você vai ganhar são rugas. Porque você vai fechar os seus olhos, vai franzir a sua testa, vai falar, eu quero ter fé, pensamento positivo, eu quero ter fé. Mas isso não vai te dar fé. Isso não vai te dar fé. Ou você vai falar assim, não, é em nome de Jesus. Porque esse negócio de o nome de Jesus virou, né, uma tremenda de avacalhação na nossa cultura. Me desculpem. Mas a gente levanta esse negócio de o nome de Jesus para qualquer coisa. Falta-se até um pouco de reverência com o nome do Cristo. Porque a gente acha que isso é fé. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus não age baseado no tamanho da sua fé. Jesus age baseado na graça. Sabe por quê? Porque ele é gracioso. Jesus, ele não age baseado na sua fidelidade. Sabe por quê? Porque ele é fiel a ele mesmo. Ou seja, se Jesus disse que vai te salvar, ele não vai te salvar porque você é legal. Ele vai te salvar porque você, ou porque melhor, porque ele disse que ele vai te salvar. E não tem nada a ver com você. Aprenda isso. Não tem nada a ver com você. Porque se tiver a ver com você, você não seria salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Nós somos pecadores, nós estamos destituídos da graça de Deus, nós não fazemos uma escolha direita. Então não é sobre nós,
É sobre o que Ele faz e como Ele faz. Jesus se manifesta de maneira graciosa nas nossas vidas. Sempre. Sempre. Aquietando as nossas tempestades. Independente da nossa fé. E você precisa abraçar esse Cristo. Agora veja. Tem uma última coisa. A questão da identidade de Jesus é algo que todos devemos enfrentar. A questão de quem Cristo é algo que todos nós devemos enfrentar. Eu preciso dar uma parada aqui. Porque isso é um recurso literário do Evangelho de Marcos. Marcos vai usar alguns textos, ou vai criar alguns textos, para que os leitores deem a resposta. Para que os leitores deem a resposta. Diante do fato. Diante do fato. Então perceba como que Marcos faz isso ao final do texto que nós lemos. Ele diz, eles estavam apavorados. E perceba uma coisa, quando a gente percebe que apavorados, não é porque eles estavam com medo. A ideia de apavorados aqui no original grego, eles queriam correr para fora, eles só não correram porque eles estavam no meio do mar. Mas a ideia aqui é que eles queriam correr para um lugar distante, longe, longe. Isso aqui me dá uma ideia do que veio na mente daqueles discípulos. Você lembra do Salmo 107? Você lembra do Salmo de número 107? Porque se algum dos discípulos fez o link, quem é capaz de dominar os mares? Quem cria e quem amansa a tempestade? O Salmo de número 107 diz que é Deus. Se algum discípulo, naquele momento, lembrou do Salmo de número 107, ele falou o quê? Eu estou diante de Deus. Talvez seja por isso que eles estavam com tanto medo. Mas eu estou colocando aqui uma possibilidade. Talvez seja por isso que eles estavam com tanto medo. E daí Marcos, ele diz uma coisa. Que eles se perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, ele não dá a resposta dos discípulos que estavam naquele momento. A minha tese é que, ao ficarem apavorados, eles se lembraram do Salmo 107. Mas essa pergunta é para nós, leitores dessa história. A pergunta hoje é para você. Quem é este homem para você? Quem é este Jesus que o Evangelho de Marcos apresenta para você? Como você o identifica? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte e a orar. E nós queremos responder no nosso coração quem Cristo é para nós. À luz do texto, Cristo é o Senhor. É aquele que nos salva, que nos redime, que nos transforma, que nos ama, que age apesar da nossa infidelidade. Cristo é o Senhor. Que cada um, ó Deus, nessa noite possa criar essa convicção, a forte convicção de que Cristo é o Senhor, a mais antiga profissão de fé da igreja. Cristo é o Senhor.
Que isso possa encher os nossos corações de esperança. Diante das nossas lutas, diante do mar revolto do nosso coração, que essa afirmação possa trazer a paz que tanto buscamos. Nós oramos em nome deste Cristo, que é o nosso Senhor. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez em nós e por aquilo que o Senhor vai fazer através de nós por essa palavra, Senhor. Continue a derramar a tua graça e da tua misericórdia. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.